Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui com muita alegria recebendo o nosso irmão Sérgio Alves, que está compartilhando das suas experiências, de como Deus, com experiências sobrenaturais, foi movendo o coração dele para a fé, vendo que há um mundo espiritual, que há trevas, que há luz, e vendo, mesmo até sem conhecer o Senhor Jesus Cristo, ver que isso existe, né? É uma realidade e que nós precisamos temer muito nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como foi no início da fé, né? De exercitar a fé todos os dias em orações, ter essas experiências de cura que a igreja, eu já ouvi falar muito que no início Deus realizava coisas maravilhosas, não que hoje Deus não faz, mas era um momento de resgate, né? Deus precisava resgatar as pessoas para a casa do Senhor. Havia um momento, né? Mas assim, no ano de 90, quando eu já estava cristão, filho de Deus, oficialmente inserido no corpo, por Cristo, pelo Espírito, Deus assim começou a me usar porque eu era muito ousado, sabe? Eu digo, olha, aquelas experiências, por mais negativa e sofrimento extremo que eu tive, eu não tenho como explicar para vocês, mas foi uma coisa assim insuportável, sobre-humano aquilo. E eu fiquei com tanto ódio do diabo que eu digo, agora eu vou me preparar. E onde eu entrar, eu vou estragar o teu pastel. Eu vou estragar a tua vida, né? Porque o que ele me fez passar, gente, não tem como explicar. Eu não tenho palavra para explicar de como ele é ruim, de como ele é maldoso, de como ele é corrupto, sinistro. Eu só não consigo transmitir para vocês de como esse ser é horrível, sabe? E eu conheci ele de perto, bem de perto. Sei o que ele é capaz de fazer. E sei que qualquer crente da igreja está vivo só por causa de Jesus. Porque aquele versículo diz que o amor de Deus e a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Gente, o diabo tem assim, ó, se Deus não cuidar de nós, ele fulmina uma pessoa num segundo. Eu vi esse poder. Conheci bem como é que ele age. E eu via Deus me guardar. Não dá tempo de contar tudo aqui, né? Mas aí eu comecei a catar doentes, né? Aí me disseram, lá em tal lugar tem uma pessoa com câncer que está morrendo. O médico já descartou qualquer tipo de tratamento. Eu digo, mas vamos lá orar. Eu me lembro que foi a primeira oração que eu fiz por um enfermo. Aí chegando lá, realmente a pessoa estava no estado terminal. Aí fiz a oração do novo nascimento com ela, expliquei sobre batismo. Eu não me lembro se a gente batizou por aspersão, não recordo agora. E quem foi comigo lá foi o irmão Escobar, né? Que recém estava chegando na igreja. E cada um, ninguém entendia nada, mas nós tínhamos só vontade de fazer as coisas. E aí eu orei por aquela pessoa e já saí dali com a convicção de que Deus ia curar ela. Ela morreu no outro dia. Puxa, aquilo para mim. Aí, conversando lá com um irmão da igreja, de outra igreja aí, ele disse, tu só foi lá para levar salvação para ela, né? Já estava... Não desanima. Aí foi no segundo, morreu também. Digo, Senhor Jesus, né? Fui no terceiro, morreu. Fui no quarto, morreu. Aí eu parei para pensar assim, digo, Senhor, acho que não é para mim isso aí. Olha só. Aí passou uns dias, eu tinha um vizinho que estava doente. Aí eu ia passando
E aí eu já tinha visto assim falar que ele estava meio ruim, né? Ele estava na janela e disse assim: quer que eu faça uma oração por você? E ele foi fechando a janela. Não, muito obrigado. Porque ele ficou sabendo que 2 daqueles 4 tinham morrido, né? Mas Deus falou comigo e disse que continua, persevera. E aí quando chegou no 5º, Deus curou. E aí foi uma avalanche, assim, sabe? Maravilhosa, assim, de poder de Deus. E para completar, no ano de 91, um missionário da Argentina veio para Cachoeira do Sul, dirigido pelo Espírito Santo, para procurar um homem que precisava crescer em vida e precisava aumentar a fé. E esse homem parou na frente da minha casa sem nunca ter me visto. E ficou hospedado na minha casa 40 dias. E aí fizemos campanhas de cura e libertação, de evangelismo na Praça José Bonifácio. Ele chegou dizendo que Deus tinha mandado ele ali e que... Resumindo, né? A história foi grande. Ele veio da Argentina em busca de um homem que precisava ser preparado para um ministério e que ele tinha que me ajudar. E ele foi daqui, foi ali, foi batendo numa igreja lá e até que me achou. E disse que quando ele estacionou a caminhoneta dele na frente da minha casa, Deus... E aí eu realmente olhei lá da sacada, estava o cara de joelho na grama lá na frente, agradecendo a Deus. E aí ficamos 40 dias fazendo ali um trabalho. Ali eu vi pessoas perder pesos, eu vi dentes obturados, eu vi fratura ser curada na hora, recente, fratura de 3, 4 dias dentro de um gesso ainda, né? A pessoa começar a caminhar e correr com aquele gesso, e vai lá no hospital para tirar. Ela foi no hospital, tirou e voltou. E possessão demoníaca, o que tinha assim, nós tínhamos uma tenda do lado assim, né? Porque eram 1000 pessoas assim que tinha lá, né? Foram 40 dias de campanha, todas as noites. Aquela praça lotava. Eram campanhas evangelísticas. Vocês chegavam, começavam a pregar, convidar as pessoas com louvores. O evangelista esse, o argentino, ele dizia para mim: vai lá para o meio do povo, quando eles caem lá, começar a se mexer que nem uma minhoca, tu vai lá e expulsa o demônio. E ele me ensinou essas coisas, né? Era tudo assim, eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava fazendo o que ele me mandava, né? Eu lembro de uma cena de uma senhora gorda, bem obesa, e ele mandou, a gente estava com ela, eu estava de um lado, ele estava do outro aqui, né? Vamos orar. E ele disse para ela: segura a saia, né? Ficou cômico até, né? Segura a saia porque nós vamos orar e você vai emagrecer. E ela só dava risada assim, escarnecendo, né? Porque ela não era nem crente. E eu vi, ela segurou lá no joelho a saia. E eu, na minha frente, assim. Os dentistas iam para a praça com lanterna para conferir as obturações que Deus fazia. Eles ficavam assim perplexos do que Deus estava fazendo. Cura de câncer, cura de AIDS, essas coisas tudo assim, olha, 40 dias assim de milagres. A ponto assim, que aí a cidade enlouqueceu, né? Porque eu era presidente da Associação do Comércio e Indústria e ao mesmo tempo estava dando apoio para esse evangelista e trabalhando com ele naquela praia. Então as rádios, jornal, tudo começaram a me chamar. O que está vendo? Foi uma confusão municipal aqui que deu na época. Eu digo: olha, eu entreguei minha vida para Deus. Eu dizia para eles, eles não acreditavam. Não é possível, isso não é verdade. O dono do Jornal do Povo me chamou numa entrevista particular assim, e disse assim: é verdade que tu te converteu para Deus? Sim, é verdade. Ah, não, Sérgio. A nossa esperança aqui de uma prefeitura, de uma recuperação do município, de uma industrialização dessa cidade, toda a esperança estava em ti. E agora perdemos você. Então, coisas assim desse tipo acontecia com a gente, e muitos aqui, né, se decepcionaram com a minha entrega para Jesus, para Deus, né? Então, olha, são muitas experiências que nós não temos tempo assim
Em programas como esse, a gente falar. Certa vez eu fui na cidade de Pantano Grande, aqui perto, 75 quilômetros daqui. Fui convidado para pregar numa denominação. Na verdade, não era para pregar, eles queriam que eu vivesse milagres. E foi eu e o irmão Escobar e mais um irmão com a gente. E chegando lá, porque eles viram que Deus estava operando aqui, e eles então me convidavam porque eles queriam ver sinais, na verdade. Porque todos os judeus que são crentes, né, que a gente considera judeus, querem ver sinais, né? Então, chegando lá, tinha uma senhora com um tumor nas costas, bem na coluna vertebral. E aí, mas eu não sabia a situação assim, né? Aí o pastor da igreja, da denominação, me conduziu até ela. E aí eles ficaram em volta, assim, né? Digo, tá aqui, esse irmão aqui está sendo muito usado por Deus e ele vai orar e tu vai ficar curado agora. E eu bem faceiro, digo, bem contente, assim, né? Eu achei que era uma coisa bem... Não era uma coisa grave. Aí ela diz, meu problema está aqui nas costas. Aí quando eu botei a mão no caroço, nesse tumor, o tamanho de uma laranja, a minha fé se foi. Digo, Senhor, e agora? Se Deus não faz? Porque eu era novo na fé, eu ainda tinha medo da minha reputação. Se Deus não faz, que vergonha eu vou passar aqui agora? Eu fiquei pensando, mas tem que orar, agora não tem o que fazer, está todo mundo olhando. Gente, Deus é tão tremendo, que eu nem orei. Eu botei a mão assim e comecei a pedir graça e misericórdia para Deus, para não deixar eu passar vergonha. E aquele caroço se deslocou da minha mão e foi para cima. Quando chegou na cervical, ele deu um estourinho assim e sumiu. Eu fiquei olhando aquilo. Eu fiquei assistindo aquilo, porque quando saiu da minha mão, eu achei que estava curado, mas ele estava se deslocando para cima. E essa senhora estava com uma blusinha de malha, bem apertada, preta, e que todos viram que Deus fez, né? Não tinha como não ver o tamanho de uma laranja, o tumor. Então, foi uma das experiências que me marcou muito, assim, porque eu pedi tanta graça para Deus para não falhar naquele momento. Eu nem tinha começado a orar, eu só estava com a mão nas costas daquela irmã. E foi ela que deu o terreno para essa denominação, a partir desse dia, para construir a igreja que tem lá hoje, do Evangelho Quadrangular. Né? Realmente, né? Eu vejo Deus nesse período, assim, trazendo esses sinais justamente para que as pessoas pudessem vir para a igreja, né? Para que elas possam ter a sua fé, ver que Deus realmente faz, né? Que Deus, claro que isso não é o centro da igreja, mas que Deus, ele pode fazer o que ele quiser, como ele quiser, né? E nós, hoje, eu vejo que falta um pouco de ousadia, né, da nossa parte, com tudo que nós já sabemos, de enfrentarmos dessa maneira, né, com fé, todas as dificuldades e querer, desejar que Deus faça aquilo, né? Sim. Não foi só sinais, assim, né? Foram tantas curas de depressão. O que Deus mais curou nessa igreja foi a depressão. E situações assim instantâneas, né? Da pessoa só em uma reunião já se libertar de medicação, de tudo. Agora, no culto de Cachoeira, quarta passada, a irmã Clarice, que retornando aí à igreja, depois de tantos anos, o milagre que Deus fez naquela... Era uma moça na época, né? Era bem jovem. E ela... estava completamente... A família já tinha perdido a esperança de uma recuperação do vício da droga. Ela dormia na rua. Eu me lembro, né? Os testemunhos delas foram assim tremendos, né? Se vendia para comprar droga. Horrível a situação. E ela, primeiro dia que ela entrou numa reunião da DONEP, ela foi curada. Nunca mais botou droga na boca, vício, né? E ela estava assim um pouco afastada da igreja por alguns anos, eu retornando aí, me deu uma alegria, porque eu lembrei daquele milagre que Deus fez na vida dela.
E muitos, e muitos, e muitos assim, que eu não consigo agora lembrar de todos, mas teve tremendos, muitos milagres. Então, para afirmar, para mim poder pregar hoje assim, com fidelidade, ter uma consagração a Deus, eu precisei ver essas coisas. Para que Deus, assim, que eu não ficasse uma dúvida dentro do meu coração do poder de Deus. Então, quando eu vejo assim pessoas com pouca fé, eu lembro assim que não é fácil para Deus preparar uma pessoa para ter fé. Tu tem que passar por muitos quebrantamentos, muitas experiências boas e muitas experiências doloridas. Porque à medida que tu sofre, Deus também te mostra o poder dele, né? E eu creio que é isso, assim, né? Basicamente, fazendo um pequeno resumo do que Deus fez essa igreja crescer, os sinais, né, seguem aqueles que creem, né? E há um testemunho também sobre a chave, né? Algo assim, bem engraçado, assim, que Deus gostaria que o irmão relatasse um pouquinho para nós. Eu não gosto de falar sobre essa chave porque as pessoas que eu testemunhei ficam me olhando assim com pena de mim, né? Mas essa foi muito assim interessante. Eu perdi uma chave de um arquivo que tinha toda a documentação importante. E o arquivo era de aço, não era fácil de abrir. E eu não queria danificar aquele arquivo, né? Eu poderia passar a serra nele, né? Mas eu disse para Deus, eu vou orar e o Senhor vai me trazer essa chave. E eu passei, acho que uns 7, 8 dias orando, pedindo para Deus que me mostrasse onde eu tinha perdido a chave. E eu me lembro o dia que Deus trouxe a vitória, que é uma coisa assim que eu fiquei também perplexo. Eu sempre tinha o hábito de levantar cedo e dar as primícias para o Senhor no meu escritório, dentro do lugar onde eu morava. Então meu primeiro contato com o Senhor era às 6h30, 7h. Ali, 1 hora por dia, eu ficava ali em casa, antes de descer para o trabalho. Eu ficava no meu apartamento lá em cima, né, que era embaixo a igreja, né? E ali eu dava 1 hora, 1h15 de meditação e oração. Mas naquele dia eu resolvi orar pela chave. Foi a primeira coisa que eu fiz. E eu sentado na minha escrivaninha, assim, com a Bíblia aberta, minhas anotações, tudo direitinho. Fechei os olhos e disse, estava frio, eu fechei as mãos assim, fiquei assim e orei a Deus. Deus, já faz mais semanas, Senhor, me diz onde é que está essa chave, para que eu possa, estou precisando de documentação ali, não quero estragar aquele. Incrível, gente, eu senti uma coisa dentro da minha mão, incrível, e essa chave estava num chaveiro, quando eu perdi ela. E eu senti aquilo na minha mão e abri e a chave estava ali. Desci correndo, fui lá, abri o arquivo e era a chave certa. Aí quando eu conto isso, tem alguns irmãos que não têm fé suficiente para suportar essa, né? Eles ficam me olhando assim, né? Mas isso foi muito real de Deus. Como adquirir fé, irmão, para aqueles que... Tem que ser meio louco, né, irmã? Tem que ser meio louco, senão não adianta. Se a pessoa é muito certinha, assim vai ser difícil, né? E tem que se atirar, né? Naquilo que está escrito, ele faz e vamos ver se Deus faz, eu quero ver ele fazer. Eu tenho que acreditar, né? E isso vale não só para as coisas sobrenaturais, né? Cura, milagre, mas também para a nossa libertação interna. E cada experiência, eu nem peço as coisas para Deus, eu penso, Deus já traz. Muitas coisas aconteceram assim nessa minha vida, nessa experiência com Cristo. Eu penso que eu preciso daquilo. Deus já me manda logo depois. Eu nem oro. Porque, olha, Deus é tremendo, gente. Olha, não sei, a gente está perdendo muito tempo na igreja em ficar assim nessa vida racional, nesse racionalismo teológico aí, né? Só de conhecimento. E
Não é assim. A gente tem que viver Deus. Não é uma coisa letra. Não é escritural. É experiência com Deus. O problema está ali. Deus diz que faz, vamos fazer. Então, Deus vai fazer. E assim como eu perseverei naqueles 4 que morreram, no 5º Deus curou. E aí desencadeou uma série de curas que não parou mais. Então eu não desisto. Se Deus não mente, Ele faz. Eu vou, nem que eu fique 1 ano esperando, 2 anos, mas Ele vai fazer. Amém? Então nós ficamos por aqui. Com certeza você deve ter já enchido o teu coração de esperança, de ânimo, né? De vontade de exercitar tudo aquilo que nós temos ouvido, e que em nome de Jesus nós vamos ser ousados, assim, mas no espírito, né? E exercitar a fé no nosso dia a dia, deixando Deus governar todas as coisas, para que nós venhamos ter essas experiências, porque isso renova a nossa fé, isso nos dá esperança de ter outras experiências, né? E ver realmente que Deus, Ele faz a obra, Ele conclui. Então esperamos que você possa ter sido grandemente edificado com todos esses relatos, né? Que são fatos reais, que são coisas que aconteceram, né? E nós temos várias testemunhas, e tudo isso para nossa edificação espiritual, irmãos, para que nós venhamos prosseguir, nós venhamos perseverar na doutrina dos apóstolos, nós venhamos deixar que Cristo possa governar todas as coisas e nos usar, né? Nós apenas somos servos e só temos que nos dispor. Exatamente. Ainda nem falamos nos milagres financeiros que eu recebi esse ministério recebeu de Deus durante esses anos todos, né? Não deu tempo aqui para contar todos, mas uma outra oportunidade talvez. Vamos sim, nós queremos saber desses milagres, até porque acredito que todos vão ficar muito interessados, né, em ver o Senhor prosperando, como Deus prospera todas as coisas, né, que nós precisamos estar sempre firmados, né, na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aqui, irmão, a tua presença em nome de Jesus, e que o Senhor possa te fortalecer grandemente para que você cumpra, né, todo o propósito que o Senhor te chamou como um ministro da palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por esses momentos em que tive essa oportunidade de proporcionar aí fé para os irmãos, que seja de grande proveito para todos. Essa é a minha oração, e que nós possamos realmente confiar em Cristo que vai dar certo. Amém. Então está dada a dica aí, que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.